Olá, amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. O programa Saúde e Companhia sempre traz temas muito interessantes, um bate-papo descontraído com profissionais que atuam na área da saúde e do bem-estar. O programa tem por objetivo não ditar regras de vida, não. Quem dita a regra de vida é você. Você sabe, melhor do que ninguém, o que é certo e o que é errado. No mundo que vivemos hoje, as fake news, elas estão tomando conta das famílias, enfim, da sociedade. É mentira que não acaba mais rodando, girando pelas redes sociais. É de quem mais pode divulgar mentiras. É mentira na área da saúde, é mentira na área da política, enfim, é muita mentira. Muitas pessoas estão ficando doentes acreditando em fake news. E um detalhe, muitos estão ganhando dinheiro com fake news. Acredite você ou não. E não é pouco. Pessoas estão milionárias, acredite você ou não, divulgando fake news. Quando você receber uma informação na sua rede social, antes de passar adiante essa informação, pesquise no Google se aquilo é verídico. Não custa. Recentemente saiu uma notícia de que um medicamento que foi muito falado, que curava a Covid, também pode ser utilizado para tratar a dengue. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dengue é uma doença causada pelo vírus transmitido por um mosquito. Covid é diferente. E muitas pessoas estão adotando a automedicação para a dengue. Não faça isso. É muito perigoso a automedicação em todos os aspectos. Não sou eu que falo, são os médicos infectologistas, os médicos que tratam seus pacientes. E às vezes até o médico receita um medicamento e esse medicamento pode ter uma contraindicação. A pessoa pode ter vermelhidão no corpo, sentir náuseas, ficar enjoado, se sentir mal. Pode ser uma contraindicação do remédio. O que se tem que fazer? Para de tomar o remédio e liga para o médico. Mas eu vou falar sobre isso com o nosso convidado, que é um especialista numa área muito importante, que é a área da otorrinolaringologia. E ele, melhor do que ninguém, pode falar sobre automedicação. Porque muitas pessoas confundem, às vezes, anti-inflamatório com antibiótico. E são remédios distintos, diferentes. Um para tratar uma coisa e outro para tratar outra coisa. Mas ele vai falar conosco sobre isso e nos dar uma explicação importante. Nosso convidado de hoje, aqui no programa Saúde e Companhia, é o médico otorrinolaringologista, Dr. Eduardo Ferreira Diniz. Como vai, Diniz? Tudo bem, Arivan? Tudo bem, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite para mais uma vez falarmos sobre medicina, que é sempre bom a gente esclarecer alguns pontos que possam estar obscuros aí, de acordo com as pesquisas recentes que nós temos tido conhecimento. A evolução da ciência na área de novos medicamentos para várias doenças é enorme, né, Diniz? Muito grande. Tem evoluído muito e as pesquisas não param, né? Muito alavancadas pela quantidade de dinheiro hoje que tem no mundo. Nunca se investiu tanto em pesquisa na área médica, na saúde do ser humano, como atualmente, né? Então, isso aí produz alguns resultados. Você vê quantas pessoas morreram das epidemias na época antiga
por falta de um medicamento que pudesse resolver. Quantas pessoas morreram de sífilis, por exemplo? Nós sintetizamos uma vacina para a Covid em 1 ano. Então, isso é investimento pesado. É um avanço grandioso, né? E um avanço muito grande da ciência. Né? Agora, quando nós falamos em medicação, nós falamos em automedicação. Eu me lembro que quando no Brasil a venda de antibióticos era a Labangu, o remédio que mais se vendia era antibiótico, né, Denise? Isso foi uma medida muito boa que o governo tomou. Você acha que o governo acertou na época? O governo acertou em solicitar a obrigação da receita médica em 2 vias para se comprar antibiótico. Porque o que acontece? Você usa um antibiótico de maneira indiscriminada, ele vai matar aqueles germes que você quer e também os que você não quer, que são os germes que fazem parte da nossa flora corporal. E isso aí vai causando, às vezes, que o cliente pode usar um antibiótico por um tempo insuficiente e aí o antibiótico não chega a ser suficiente para alcançar as concentrações inibitórias mínimas para matar o germe ou inativar o germe. E aí aquele germe fica mais forte. Ele reage, o DNA do germe reage com o antibiótico e se torna mais resistente. E aí aquele antibiótico já é um antibiótico que não serve mais para aquele tipo de doença. Nos Estados Unidos, inclusive, é uma preocupação do FDA, que é o setor que pesquisa e que acompanha a evolução da liberação de novos medicamentos, principalmente antibióticos. E os médicos americanos, uma pesquisa recém, disseram, através da Sociedade Americana de Medicina, de que os antibióticos atuais não estão dando conta de tratar determinadas bactérias. Isso é preocupante no Brasil também, Denise? Também, porque frente a esse uso indiscriminado e o uso errado dos antibióticos, os germes também se tornaram mais potentes. E com isso, aquelas doses daquelas medicações que sempre foram suficientes passam a não conseguir mais a combater aquela infecção. E isso leva a complicações das infecções, né? E o FDA é a nossa Anvisa aqui. Não controla só antibióticos, controla todo tipo de medicamento, alimento, qualquer coisa que vai ser feito uso pelo ser humano. Só para você ter uma ideia, há 10 anos atrás, morreu mais criança nos Estados Unidos de uso de anti-inflamatório indiscriminado do que de leucemia. Nossa. Que é o câncer que mais mata a população infantil. Né? Uso de anti-inflamatórios? Anti-inflamatórios, que de anti-inflamatórios não tem nada. Eles são, na realidade, analgésicos. Anti-inflamatório é uma medicação que bloqueia a inflamação. E só existe uma verdadeira medicação que bloqueia a inflamação, que são os corticoides. E que aumentou muito, segundo se comenta, se usa o consumo, bem mais, né, Denise? Se usa bem mais. Por que está se trocando o anti-inflamatório pelo corticoide? Porque se viu que ele tem um uso de diminuir o edema das reações inflamatórias mais rápida. Ele é um excelente coadjuvante, às vezes, inclusive, em determinados tipos de cânceres. Ele diminui muito a resposta inflamatória, causando com isso uma melhora mais rápida da doença e não tantos efeitos colaterais como a dor. Porque onde existe inchaço e vermelhidão, tem dor. Então, os corticoides são muito associados hoje com antibióticos e com analgésicos para você conseguir mais resultado no tratamento de determinadas doenças, inclusive até na quimioterapia adjuvante do câncer. Do câncer. Agora, quando nós falamos em diagnóstico, quanto mais cedo se faz um diagnóstico de um determinado problema, mais eficaz é o medicamento quando aplicado na forma adequada e na dosagem ideal pelo tempo que o médico estipula? Não tenha dúvida. O diagnóstico sempre foi, e vai continuar sendo a pedra fundamental para você tratar adequadamente qualquer doença. A medicação vai ser um simples complemento. E a medicação não é feita para matar a doença. Um antibiótico não é usado para matar aquele antibiótico. Ele é utilizado
para causar naquele micro-organismo um déficit de potencialidade de causar doença, para o seu corpo usar as defesas dele e conseguir debelar aquela infecção. O medicamento vai enfraquecer. O medicamento reage causando duas coisas. Certo. Ou ele destrói a cápsula, que é proteína da bactéria, ou ele interfere no DNA e tira a potência da bactéria. Aí a tua imunidade é que vai destruir. A tua imunidade é que vai chegar no foco e destruir aquela bactéria. O antibiótico é só um ajudante. O antibiótico não é o ator principal do processo. Num diagnóstico bem feito, não. Apesar de ser quase que fundamental, pode não ser o principal. Agora, se você não faz um diagnóstico adequado, você pode usar o melhor fármaco do mundo, que ele não vai resolver. Agora, doutor Eduardo Diniz, quando a pessoa tem, por exemplo, um foco, uma bactéria na amígdala, uma infecção, uma amigdalite, como se diz, ele tem naquele local bactérias. Quanto mais cedo ele for verificar que tipo de bactéria é aquela e tratar, mais rápido é a resposta do medicamento? Não tenha dúvida do medicamento e da melhora clínica, porque as bactérias, nós temos bactérias no nosso corpo, mas dependendo da situação, elas deixam de ser as bactérias chamadas de bactérias boas e se tornam bactérias agressivas, causando essas doenças. Então, no exemplo de uma amidalite, como você citou, se você tem uma gripe e o que causa as gripes são os vírus, que estão na moda hoje, né? Muito. Tudo é vírus. No momento que você tem o seu organismo enfraquecido pelo ataque viral, aquela bactéria que já habita a sua garganta encontra um ambiente ideal para começar a virar uma bactéria agressiva. E aí chega na hora de que você tem que usar um antibiótico. Então, nunca dar o antibiótico no primeiro, no segundo dia de infecção. Espere a infecção se mostrar um pouco, porque aí você entrando com o antibiótico correto, você vai ter uma resposta muito rápida. A indicação de antibióticos, existem gerações, uma família de antibióticos, pode dizer assim, né, Diniz? Existem várias famílias de antibióticos. O nosso primeiro antibiótico sintetizado foi a penicilina, extraída de um fungo, né? Então, a partir da penicilina, foram feitas várias outras tipos de penicilinas. A amoxicilina, que hoje é o antibiótico mais usado em infecções. Amoxicilina. Amoxicilina. Com indicação. Com indicação. As antigas dicloxacilinas, a ampicilina, a própria penicilina V e a penicilina G, que são penicilinas cristalinas de uso intravenoso, foram sintetizadas a partir da primeira penicilina. A penicilina mãe, vamos dizer assim. Exatamente. E as sulfas também eram antibióticos mais antigos um pouco, que tinham uma resposta em determinados tipos de bactérias que atuavam, por exemplo, no sistema urinário e alguns outros sistemas orgânicos. Bactérias essas que foram, ao longo do tempo, desenvolvendo resistências e, por isso, houve a necessidade de se sintetizar novos antibióticos. Então, hoje, nós temos o grupo das penicilinas, nós temos os grupos dos macrolídeos, que são antibióticos alternativos a quem tem alergia às penicilinas. Nós temos as quinolonas, que são antibióticos novos. As sulfas estão voltando aos poucos. Antibióticos das décadas de 80, por exemplo, como a cefalexina, que é o grupo das cefalosporinas, estão querendo retornar de novo. Isso porque houve uma alteração nas bactérias que se usam esses medicamentos? Isso é um fenômeno curioso, porque assim, bactérias que atuaram muito há 20 anos atrás, deixaram de ser usados aqueles antibióticos contra elas. Então, o que se pensa? Que como se usou antibióticos mais fortes contra elas, elas teriam ficado mais fracas. E aí seriam sobrepujadas por aqueles antibióticos de antigamente. Então, fica num ciclo, entendeu? Durante um tempo tu usa um antibiótico, aí tu para um tempo com ele, daqui a pouco tu volta, ele volta a ter utilização de novo, né? E esse é o tipo de pesquisa que faz com que o antibiótico
desapareça do mercado ou não. Agora, esse medicamento ou o medicamento denominado antibiótico, ele só pode ser utilizado com uma indicação precisa, né, Antibiótico doutor só Eduardo? tem uma indicação: infecção bacteriana. Ponto final. Ponto final. Agora, se Antibiótico não adianta dar para fungo, por exemplo. não tem resultado. Não tem resultado. Aí tem que ser antifúngicos. Fúngico. Agora, eu lembro, há uns anos atrás, em que as pessoas iam na farmácia, compravam um antibiótico para tratar resfriado ou gripe. Isso tem conexão, ou seja, eu vou tratar uma gripe com um antibiótico, Diniz? Era muito fácil ter acesso a medicamentos em qualquer farmácia. Então, o antibiótico que era oferecido ao paciente já era oferecido como o primeiro recurso a ser usado, sendo que na grande maioria dos casos não era necessário. Dar um tiro de canhão numa pulga. Por isso que eles acabavam vindo ao médico. Como última instância era o médico. Depois de se automedicar? Isso. Eles primeiro se automedicavam, aí se não melhoravam, iam para uma farmácia, compravam um remédio, e aí se não resolvia, eles iam no médico. Por quê? Porque usaram uma medicação que não teve efeito. A infecção não era bacteriana. Era uma infecção provavelmente viral, ou uma infecção fúngica que fosse. Então, e que o antibiótico não ia não ter. Resolve. Antibiótico tem uma indicação e somente uma: infecção bacteriana. E desde que tenha se feito um diagnóstico adequado para ver qual é o tipo de bactéria que aparece naquele foco e o tipo de antibiótico em que a bactéria é sensível. Também Isso, tem esse detalhe. Isso a gente chama de um exame bacterioscópico com sensibilidade antibiótica. Tu vê qual é o germe que está causando aquele foco infeccioso e submete ele a vários discos de antibiótico e vê qual é o antibiótico que mais atuou sobre ele. Aí você entra com aquele antibiótico. Como você falou há pouco, existe uma família de antibióticos e uma família... Várias famílias, de bactérias. Eles procuram não chamar de antibiótico, porque antibiótico quer dizer o quê? Bios é vida. Bios é vida. Então, a penicilina foi tirada de um fungo, de uma forma viva. E outros antibióticos foram sintetizados em laboratório. Certo. Então, eles chamam, às vezes, essas medicações de quimioterápicos. Quimioterápicos. Que era um termo que se usava muito só para tratamento de câncer. Ah, vamos fazer uma quimioterapia. Mas por quê? Porque as medicações usadas para tratar câncer eram medicações feitas em laboratório. Então, era um quimioterápico. Quimioterápicos. Nada como a gente conversar com quem entende do tema, né? Eu aprendo e você aprende um pouquinho também. Aliás, a vida é um eterno aprendizado. Quem adquire conhecimento vive melhor, vive mais. Minha mãe já dizia, conselho não se dá, Diniz, se passa adiante. E é uma verdade, eu sempre digo, faça o certo. Ouça aquele que entende. Você perguntar para uma pessoa que não entende nada de algo que você quer aprender, você não vai aprender. Procure se conhecer e procure sempre saber mais. Nós temos um intervalo comercial. Lembrando que nós estamos conversando com o doutor Eduardo Ferreira Diniz, médico otorrinolaringologista. O nosso programa tem o apoio do Clube Social Saúde. Se você procura... Você, para sua família, para os seus funcionários, você que tem uma pequena, uma média empresa, uma assistência à saúde fácil, com uma rede de clínicas muito grande em Joinville, com preços super acessíveis, Clube Social Saúde. Eu indico, Clube Social Saúde, faça parte deste clube. Em nome também da Clínica São Marcos Pneumonologia, Ronco Apneia, tem tratamento e cura. São Marcos Pneumonologia, com prova de função pulmonar e um atendimento profissional. 3422-2045. E também da Oceano Surfwear. Destrua as ondas, não destrua as praias. Ao você ir a uma praia, o lixo que você produzir, da latinha de cerveja, uma bituca de cigarro, e fumar não faz bem para a saúde, mas muita gente fuma, bote numa sacolinha
e traga para casa para colocar no lixo. Praia não é lugar de lixo. Intervalo rápido, o programa Saúde e Companhia volta em instantes. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, exibido aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20 e também no YouTube. Se você tiver uma sugestão para que nós possamos abordar aqui no programa um tema específico, você pode mandar a sua mensagem através do nosso enderecinho eletrônico que está na telinha ali, o Zé já colocou, o meu e-mail e o meu WhatsApp, que é o meu telefone particular. Nós teremos o maior prazer em atender a sua sugestão. Doutor Diniz, a área que o senhor atua é a área do pescoço, boca e ouvido. Nós temos a laringe, a faringe, a orofaringe e a aerofaringe, é isso ou não? Não. Vamos lá. Isso por uma questão didática, os anatomistas. Né? Existe uma sociedade mundial de anatomistas em que eles sectarizaram o corpo humano em áreas e as nominaram, que é o que a gente chama de nómina anatômica. Nómina anatômica. Que eles deram nome às partes do corpo. Certo. Então, nós temos um canudo, por assim dizer, que vai da base do crânio até o estômago. A partir do pescoço, ele chama-se esôfago. E do pescoço para cima, ele é chamado de faringe. Que é um tubo, né? Um tubo. Isso. Se estiver na área do pescoço, em contato com esse órgão aqui do pomo de Adão, que nós chamamos de laringe. Ele é chamado de laringofaringe. Ou hipofaringe. José, tem uma foto que nós selecionamos, achei muito interessante, que mostra toda essa parede. Essa foto. Exato. Aí, doutor Diniz. Aí está muito bem exemplificado. Você pode ver ali, isso aí é a secção de uma cabeça e de um pescoço partido ao meio, né? Você vê ali o céu da boca, você vê aquelas semelhantes a uma salsicha ali em cima, que são os cornetos, e você vê a base do crânio. Então, lá em cima, ó, da base do crânio até a úvula, que alguns chamam de sininho, nós temos o contato do quê? Nós temos o contato desse tubo, que é chamado de faringe, com o nariz. Então, eles se interligam, né, Diniz? Tubo da faringe em contato com o nariz, nós chamamos de nasofaringe. Certo. Logo abaixo, no andar médio, ele tem contato com a boca. Então, com a boca, orofaringe, de oral. E lá embaixo, em contato com a laringe, onde estão as cordas vocais e o pescoço, laringofaringe. Então, isso é uma divisão anatômica e didática para nós localizarmos lesões e para nós observarmos durante um exame clínico se nós estamos em qual área, para delimitar a extensão de um tumor, a extensão de uma infecção, a extensão de uma anomalia congênita, ou seja o que for. Por quê? Porque quando outras pessoas forem examinar, saberem onde é. Olha, o tumor é orofaringe, então eu vou aqui, ó. Ou estou te mandando um paciente com uma lesão em tal lugar na nasofaringe à esquerda, tu sabe que tu vai ir pelo nariz do lado esquerdo do paciente, tu vai localizar a lesão. Essa foto, doutor Eduardo Diniz, isso é uma... Isso é a representação do slide anterior. Certo. Isso ali é uma faringe? Não. Aquilo ali, o que está em cor de laranja, é uma faringe. A faringe. Lá em cima, ela é nasofaringe. No meio, ela é orofaringe. E embaixo, ela é chamada de laringofaringe. Então, ali é um intermediário. Seria esse tubo que nós chamamos, esse canudo que nós temos ali, onde passa ar, passa água, passa alimento, é chamado de faringe. Porque a anatomia, Arivan, é a base da medicina. É a base da medicina. A base da medicina. A primeira cadeira que você tem na universidade,
quando você começa, é estudar o corpo humano na sua profundidade. Um todo. Tudo, você vê tudo. 1 ano e meio de anatomia. É tempo. É muito tempo, mas você tem que conhecer. Você estuda o sistema ósseo, depois você estuda as vísceras, que nós chamamos de esplancnologia, e depois você vai estudar só o sistema nervoso central, que é o cérebro, o cerebelo e a medula. De cada indivíduo. De cada indivíduo. Como Isso um todo. Ou seja, o que é o corpo humano? É isso aqui, ó. Então, a partir disso aí, nós temos todas as diretrizes para tratar doenças, saber o que é o quê, saber que o estômago está na cavidade abdominal, saber que o rim está na cavidade retroperitoneal, saber que a bexiga está na cavidade pélvica, ou seja, para você se orientar. A composição do corpo. Assim como é um automóvel, a direção está desse lado, o freio está desse lado, o pedal da embreagem é do outro lado, se for automático tem uma alavanca que é isso aqui, ou seja, você estudar a constituição do seu instrumento de trabalho. Agora, doutor Eduardo Diniz, quando nós falamos em laringe, nós falamos em orofaringe? Não, nós falamos em laringofaringe. Laringofaringe. Ou a parte mais baixa da faringe, que nós chamamos de hipofaringe. Hipofaringe, que fica aqui Então, embaixo. Então nós podemos chamar também de hipofaringe, epifaringe, epi é em cima, É, com a parte de cima. hipo é embaixo, e a faringe média, que seria a região da boca. Que parte e pega também uma parte da amígdala ou não Pega, pega? tudo que está dentro da boca. Tudo tá Se dentro você da abrir a boca do indivíduo, tudo que você enxerga ali é orofaringe. Orofaringe. Por que muitas pessoas têm infecção de repetição de amígdala? Porque as amígdalas, enquanto nós estamos na vida intrauterina, quem fornece os anticorpos para nós é a mãe, através da placenta. A mãe. A mãe. E aí, depois que nós nascêssemos, como é que nós íamos nos virar? Então, a natureza nos deu o que nós chamamos do nosso sistema imunológico. Certo. Ou órgãos linfóides, dos quais as amígdalas fazem parte, as adenoides fazem parte, as amígdalas tubárias e linguais. Existe um conglomerado de linfócitos no intestino delgado. Nós não temos só 2 amígdalas, Não, então. nós temos órgãos linfóides espalhados pelo corpo todo. Que são como amígdalas. A medula óssea, as placas de Peyer no intestino delgado, no intestino fino, as amígdalas na boca, a adenoide na nasofaringe. Ou seja, é um conjunto, é um sistema que, à medida que nós formos vivendo, nós vamos sofrendo infecções para, a partir daí, desenvolvermos as nossas defesas. Mas essas infecções podem ser num número muito maior que o desejado. Então, elas passam a ser doenças. E aí nós vamos tratar. Pô, mas se tu está me dizendo que agora nós nascemos com a amígdala para nos defender, por que vocês operam a amígdala? À medida do excesso de infecções. E por que isso? Porque as infecções de amígdala em excesso, elas podem causar infecções secundárias nos rins, nas articulações, no coração, nas válvulas cardíacas. Graças a Deus não se vê muito isso, mas quem já tem uma certa idade ouviu muito falar em febre reumática. Com certeza. Ou reumatismo depois das dores de garganta. Hoje tem pacientes, às vezes, que ficam insuficientes renais depois de infecções de garganta. São as glomerulonefrites. Podem ir até para a máquina de diálise por causa disso. O rim para de funcionar. O rim para de funcionar atacado pela toxina que esse germe produz na garganta. Então, quando o indivíduo tem uma infecção de repetição, ou umas, né, mais de uma, durante... Existem critérios aí, né? Eu ia perguntar sobre isso, Diniz. Existe uma graduação? Existe. O indivíduo de 30 anos de idade, vamos supor, teve durante a vida dele, nesses 20 infecções de amígdalas. Ele tem indicação para cirurgia? Um indivíduo de 30 anos de idade já é mais raro que ele vá ter amidalite. Mas ele pode ter sim. Agora, um indivíduo que teve uma amidalite e nunca teve antes assim problemas de garganta e não continuou tendo depois, não é por uma amidalite que você vai indicar a cirurgia. Essas indicações são maiores na criança e no adolescente. Em crianças porque e o sistema adolescentes. imune é muito ativo
na infância e na adolescência. Do desenvolvimento. Por isso que o câncer na infância e na adolescência ele é tão agressivo, por causa da resposta imunológica, entendeu? Então, assim, ó, os critérios, eu não te digo modernos, mas como critério contemporâneo, nós temos aí medidas bem definidas pelas sociedades médicas do mundo inteiro. 3 amidalites por ano. 3. Bacteriana. Nos últimos 2 anos. Ou 5 amidalites no último ano. Ou amidalites com complicação, por exemplo, abscesso cervical, abscesso periamidaliano, infecção renal, é uma indicação de cirurgia. Mas o que aconteceu? Como nesses anos 70, anos 80, a vacinação foi uma coisa que foi feita em massa, a gente viu que a gurizada já não tinha mais tanta amidalite como tinha na época em que eu era criança. Naquela época lembro. tinha muito. Muito. Aí Ficava com a garganta garganta inchada. sempre inflamada. Então, o que começou a acontecer? Esses órgãos pararam de inflamar tanto e foram crescendo de tamanho. Então, hoje, as grandes indicações de cirurgias de amígdalas e adenoides podem ser prioritariamente problemas de respiração nasal. Criança que dorme de boca aberta, ronca, tem apneia do sono, está sempre doente, está alterando a face, alterando os dentes. Uma criança que está com o que a gente chama de síndrome do respirador bucal, eles têm indicação cirúrgica. Às vezes, pode ter tido uma quantidade muito pequena de infecção, mas pelo tamanho que esses órgãos atingiram, isso está impedindo o crescimento e o desenvolvimento dessa criança. Não consegue respirar direito, dorme mal, não produz hormônio do crescimento, não cresce. Isso Então, até atrapalha o desenvolvimento intelectual da criança? Sim, se você não tem uma noite de sono que lhe reative para o outro dia, o seu desempenho escolar vai ser pior. Aí a criança vai começar a estar desatenta, vai ter sono na aula e começa toda uma... chama-se síndrome do respirador bucal. O rostinho começa a se deformar, os dentes de cima começam a vir para frente, ou os de baixo vêm um pouco para frente. Há uma deformidade. Há uma deformidade crânio-facial bastante evidente. Agora, quando ocorre esse tipo de situação, é claro que os pais às vezes relutam, né? Tu sabe que assim, o que deu para ver da experiência clínica desses 40... Eu tenho 40 anos de formado esse ano. 40 anos, parabéns. Faço 40 anos esse ano. Parabéns. Nesses 40 anos, eu vi que essa renitência já foi maior. Está mudando. Antes, às vezes, era um sacrifício para um pediatra conseguir encaminhar uma criança para um otorrino para fazer uma cirurgia. Com indicação. Hoje, os próprios pais já vêm trazer os filhos, principalmente pelo advento do tratamento ortognático. Olha, mãe, os dentinhos dele estão muito para frente. Essas amígdalas estão muito grandes, tu deve ir ao otorrino para avaliar. E aí, a partir disso é que se faz. Porque se você opera uma criança e não tira o foco de obstrução, continua a deformação facial. Então, você tem que ter uma via aérea livre para a criança ter esse desenvolvimento normal e saudável, para ela regularizar o sono, para ela começar a crescer quando dorme, para ela ter um sono restaurador, ter atividade intelectual positiva, começar a tirar boas notas, se alimentar melhor, porque ela vai ter energia para gastar, e gastando energia eles têm fome, aí se alimentam melhor, e aí você fecha um ciclo virtuoso, como nós chamamos. E o adulto? O adulto, no geral, não costuma ter as amígdalas grandes. Quando eles têm, às vezes é a mesma indicação da criança. Eles começam a ter apneia do sono, muito ronco. Ronca muito, a gente opera a amígdala grande em adulto por ronco, né? Paciente obstruído do ponto de vista respiratório, mas por infecção é bem mais raro. Agora, muito se fala sobre, é dito popular, né? Eu tirei as amígdalas, agora eu estou correndo o risco de ser infectado rapidamente por bactérias. Isso é verdade, Denise? Não, isso não é verdade. Isso aí é um mito, que as pessoas acham que tirando uma parte do corpo, elas vão ficar mais fracas ou incapazes. Não tem nada que ver. Senão ninguém operava apendicite. O apêndice também faz parte do sistema imunológico. E você vive com ele. Por quê? Porque outros órgãos assumem essa função. A medula óssea,
o fígado, os órgãos linfóides que estão no intestino, eles assumem a função que as amígdalas perdem quando você opera, porque com o tempo ela vai atrofiando. Se você olhar a garganta de um idoso de 80 anos, parece que ele operou as amígdalas, porque elas não existem mais. Desaparece Elas quase. atrofiaram e desapareceram. Porque tu já tem outros mecanismos de defesa que não as amígdalas para ter que te defender. As amígdalas te defendem nas primeira década e meia de vida, no máximo. 15 anos, 15 anos por aí. que é o período de formação. O período de formação do indivíduo, né? Então, passou essa época, já muda. Já muda tudo. Agora, quando a criança tem esses distúrbios, quanto mais cedo se fazer uma avaliação e se tomar uma atitude, melhor é. Porque o mal que ele faz, para recuperar, vai ser difícil, né? O tempo que tu perde, ele é precioso. Precioso. Mas assim, detectar e tratar o mais cedo possível. Mas nunca precocemente demais. Por exemplo, fazer amidalectomia numa criança de 1 ano de idade, num recém-nascido, isso não se justifica. Não tem justificativa. Porque essas crianças têm outras causas de obstrução. Como, por exemplo, alergia. No nosso meio aqui, a umidade do ar é alta, as crianças são muito alérgicas. Segundo, uma criança de 1 ano dificilmente tem uma amidalite atrás da outra que tu tenha que tratar. Tu praticamente não vê. A gente costuma dizer que até os 2 aninhos de vida, 3 aninhos de vida, quem incomoda? As gripes e o pulmão. A partir dos 3 aos 5 anos ali, quem incomoda? É o ouvido. Começam as infecções de ouvido. E a partir dos 5 anos começam as infecções de garganta. A partir dos 5 anos? No geral, em torno dessas idades, mas isso pode variar, né? Isso aí não é estanque. Uhum. Né? Cada um... O que eu estou te citando é a época de maior incidência, mas não só incidência nessas épocas. É importante o pai e a mãe ficar atento ao comportamento do seu filho. Mas eles estão mais atentos hoje. Então, mudou isso a muito gente esse nota. conceito. Mudou, né? Por causa muito da influência dos dentistas. Do dentista. Pela alteração nos dentes. É importante. O pai, acredito, quem ama educa e quem educa cuida, né? A respiração pela boca causa uma deformidade estrutural no face, palato, no palato, na língua, na mesoestrutura da face, que começa a se notar muito cedo isso. E a cirurgia, ela tem um bom resultado, né, Denise? Geralmente muito bom resultado, porque muda muito, aquilo é um anteparo à passagem do ar. No momento em que você retira aquilo... Você desentope. Desentope, está livre para passar o ar ali como quiser. Muito bem, nós estamos conversando hoje com o Dr. Eduardo Ferreira Diniz, médico otorrino-laringologista, presente aqui nos estúdios da TV da Cidade, no programa Saúde e Companhia. Nós temos um intervalinho rápido. No último bloco do programa, nós vamos falar sobre ouvido, cerúmen no ouvido. Vamos falar sobre infecção de repetição no ouvido. O nosso convidado vai dar umas dicas de como você pode e deve cuidar do seu ouvido. Aliás, zumbido no ouvido, nós já falamos uma vez aqui, repercutiu muito e é um assunto muito importante também. Será que tem alguma novidade no tratamento do zumbido no ouvido? Lembrando que o nosso programa tem apoio do Clube Social Saúde. Se você preza pela sua saúde, pela saúde de quem você ama, Clube Social Saúde. São várias clínicas, são laboratórios credenciados junto ao Clube Social Saúde, oferecendo acessibilidade e um preço justo. Clube Social Saúde. Eu indico para você e para sua família. Em nome também da São Marcos Pneumonologia, ronco, apneia, tem tratamento e cura. Prova de função pulmonar e um tratamento diferenciado. Tem também a actografia ou actigrafia, que é um exame muito interessante para saber se você anda dormindo legal. É a primeira clínica de tratamento de sono em Joinville. São Marcos Pneumonologia. Em nome também da Oceano 100% Surf. Destrua as ondas, não as praias.
Intervalinho rápido, o programa Saúde e Companhia já volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia. É o último bloco do programa de hoje, conversando com o Dr. Eduardo Ferreira Diniz. Quando você esteve aqui a última vez, Diniz, nós falamos sobre zumbido no ouvido e eu recebi algumas mensagens de pessoas, olha, eu vi o programa e eu tenho esse problema, o que a gente pode fazer? Houve alguma evolução no tratamento, medicamento para este mal, que acredito que de cada 10 pacientes que vai no otorrino, 2 devem reclamar de zumbido no ouvido, né, Diniz? O zumbido é um desafio médico, Arival. Para a ciência? É. É mesmo? O zumbido é uma coisa extremamente desconfortável. Dependendo do psiquismo do doente, ela pode levar o doente a mudança de comportamento, deixar o paciente desconfiado de que tem alguma doença que ele não consegue resolver, de que ele tem algo dentro da cabeça que está zunindo e ele não consegue se livrar daquele mosquito que não sai do ouvido dele. É um problema bem dramático, viu? Nós temos vários tipos de zumbidos. Nós temos os zumbidos que são gerados dentro do ouvido e aqueles zumbidos que são gerados fora do ouvido. Os zumbidos que são gerados dentro do ouvido são os piores, porque eles têm intensidades que podem ser variáveis. Geralmente, quando você tem um zumbido de dentro do ouvido, você chama ele de intraótico. Quando ele é gerado fora do ouvido, você chama ele de extraótico. Então, vou lhe dar um exemplo de um zumbido extraótico. Existem pessoas que, por falta de dentes, elas acabam tendo uma mordida cruzada. Então, ela começa a forçar essa articulação aqui da mandíbula com o ouvido. E aquilo começa a dar estalos e pode gerar um barulho constante. Isso é um zumbido extraótico. Você procura o ortodontista, você corrige, coloca as peças dentárias que estejam faltando ou corrige a arcada dentária, esse zumbido tende a desaparecer. Agora, quando o zumbido é intraótico, ele é causado no nervo auditivo. O nervo auditivo recebe vasos sanguíneos que nutrem. E como a gente sabe, o tecido nervoso ele não é regenerável. Por isso que os AVCs causam aquelas sequelas motoras. Depois de lesado, ele não se recupera mais. E no ouvido acontece uma coisa curiosa. Por exemplo, se você entope uma artéria na retina, você tem um ponto cego. Você não enxerga direito naquele ponto. Agora, quando você tem um vaso obstruído no ouvido, ele gera zumbido. Ele troca a audição por um barulho descoordenado, que é o zumbido. Como se fosse uma máquina de base controlada por uma coisa mais sofisticada. No momento que essa coisa sofisticada não existe mais, a máquina começa a formar o barulho. E aí aparece o zumbido. Então, sempre que há o zumbido, você tem que ver se existe lesão no nervo auditivo e de qual é o percentual de lesão que você tem. Porque é muito em função da intensidade do zumbido que você vai ter sucesso ou não no tratamento dele. Antigamente se tinha até cirurgia para zumbido. Foi lá e se cortou o nervo auditivo. Bom, agora vai acabar o zumbido. Não acabava o zumbido, porque já havia uma memória cerebral do barulho do zumbido. Depois se pensou em destruir o labirinto junto. Se destruiu o labirinto com medicações que também não ajudaram em nada. O zumbido continuou lá na cabeça do paciente. Hoje, na Itália, eles estão fazendo implantes cocleares para tratamento de zumbido. O que é o implante coclear? É essa cirurgia contemporânea que está se fazendo para aquelas pessoas que nunca escutaram, que nasceram surdas. Eles fazem um implante coclear, botam um eletrodo no nervo, capta com um aparelho auditivo e a pessoa começa a aprender a linguagem de quem ouve. Isso se chama implante coclear. Então, como as tentativas de fazer o barulho desaparecer não costumam ser muito eficazes, os italianos hoje estão tentando implantes cocleares no tratamento do zumbido. Mas você tem medicamento para tratar o zumbido, você tem terapia adjuvante na adaptação ao zumbido, que são ruídos de fundo. Então são aparelhos, às vezes, que são
indicados para isso e vendidos, que tem, por exemplo, o barulho de uma cachoeira bem baixinho, tu liga, que a pessoa tolera muito mais esse tipo de ruído do que um zumbido dentro da cabeça. Então existem algumas formas, mas nenhuma ainda foi a ideal de acabar com o zumbido. E tem um zumbido muito forte, muito importante, que é aquele zumbido que acontece após uma surdez súbita. É como se fosse um AVC no nervo auditivo. De uma hora para outra o indivíduo sofre uma obstrução de um microvaso lá. Dá um apagão. Ou pode ser um ataque viral em cima do nervo auditivo. A cachumba costuma dar muita surdez, graças a Deus, de um lado só, quando ela ocorre em determinadas situações. Uso de medicamentos, que graças a Deus também hoje não existem mais, mas existiam medicamentos que diminuíam a audição e causavam lesão, gerando zumbido. Agora, tem um que está aí no mercado e é muito recomendado, que é a aspirina. Se você tomar a partir de determinada miligramas de aspirina por dia, todos os dias, começa a aparecer zumbido no seu ouvido. Então tem que ter critério. Porque como ela impede a atividade plaquetária do sangue, ela torna o sangue mais fluido. E o sangue mais fluido viajaria melhor pelos vasos. E aí começa a haver zumbido no ouvido. Tem muita coisa nesse mundo aí. Isso aí que eu coloquei seriam as coisas mais gerais. Mas zumbido é uma coisa muito complicada de tratar, do paciente se adaptar. Tem pacientes que se conformam rapidamente e aceitam o zumbido. Tem outros que não toleram o zumbido sob hipótese alguma e às vezes se tornam pacientes psiquiátricos por causa do zumbido. Lamentável. Nós temos algumas fotos que eu queria mostrar para você, Diniz. Coloca a primeira aí sobre o ouvido, José. Isso aí. Cera no ouvido, cerumen no ouvido pode gerar zumbido? Pode. Quando ele oclui todo o canal do ouvido, ele pode gerar zumbido. Ali é um cerume, né? Ali é um cerume que ele está removendo. Você vê que amarelo, existe uma alça, que é o nome daquele instrumento ali, e logo grudado na alça à direita, você tem a membrana do tímpano, os ossinhos do ouvido e o labirinto. Aquelas cobrinhas daquele caracolzinho ali é o labirinto. É o labirinto. E para fora do tímpano é que fica a cera. O canal é revestido por pele. E ele é formado uma parte por osso e uma parte por cartilagem. Então isso aí é a maneira correta de tu tirar uma cera do ouvido num consultório médico, com um microscópio. Aí está o exemplo em vivo, né? Lá no fundo, se tu olhar bem, tem um pontinho branco lá. Isso. Aquilo lá é o cabinho do osso martelo. No canal, que é todo revestido por pele, você encontra uma rolha de cerume aí. Isso esse não marrom. É sujeira, né, Diniz? Cera não é sujeira, cera é gordura. A pele produz suor, o olho produz lágrima e o ouvido produz cera. E ela vem vindo para fora sozinha. Veja você que o tímpano está bem distante dela, porque ela é produzida só na entrada do canal. Então ela vem para fora sozinha. Nós é que jogamos ela lá para o fundo, quando usamos fones intra-auriculares, o hábito péssimo do cotonete, isso acaba empurrando a cera para dentro. A mamãe está limpando... A mamãe está limpando o pavilhão auricular, isso aí, por primário, não haveria grandes problemas. Agora, se botar no canalzinho da criança, e olha o tamanho da cabeça de um cotonete relativo ao canal, isso aí está totalmente errado, né? E é uma prática comum ainda. Comum, muito comum. Aí o que acontece? A criança tem uma dor de ouvido, vem ao consultório médico, a criança por natureza se agita, ela não colabora, ela tem medo, tu não consegue limpar o ouvido da criança e às vezes você tem que fazer contenção dessa criança para poder examinar o ouvido, ver o que tem para medicar adequadamente. Os pais ficam nervosos, ficam ansiosos, com razão até, mas é em casa mesmo que isso acontece. Então, cotonete é um instrumento que não deve ser usado. Não se usa cotonete. Você pode usar cotonete para usar na sua maquiagem, você pode usar cotonete para mexer em alguma coisa no cílio. Tem gente que limpa as narinas, onde nós temos pelo com cotonete, mas no ouvido, não. Ele nunca vai lhe ajudar, porque o cotonete tem uma cabeça de algodão muito grande, que geralmente supera o diâmetro do canal auditivo. Isso, consequentemente, leva. Ele já entra empurrando.
e pode causar lesão de tímpano. Quanto tímpano furado a gente vê aí. Algumas lavagens de ouvido feitas em locais não adequados também dão perfuração de tímpano. É um instrumento muito perigoso. E o nosso ouvido, ele é muito sensível, né, Diniz? Eu sempre digo para os meus pacientes que se eles cuidarem do ouvido deles como eles cuidam do olho, eles nunca vão ter problema. Se te oferecerem algo para pingar no olho, você rejeita. Não, isso aí no meu olho não pinga, eu vou ficar cego. Mas por que pinga no ouvido? Porque pinga no ouvido também vai ficar surdo. Tem determinados materiais que são tóxicos ao tímpano. Pode perfurar o tímpano e com isso você perder a audição. E a audição, quando você a perde em função de um trauma grave, dificilmente se recupera. A nossa audição é extremamente importante. Por exemplo, você vai atravessar uma avenida movimentada, se você não tem boa audição, você não vê o carro que está podendo vir do seu lado, você não sabe quem está atrás de você, você pode ser atropelado, sofrer um acidente pela falta de audição. Ela é tão importante quanto a visão, por isso que ela é um dos nossos 5 sentidos fundamentais. E o importante é o seguinte, se você tem uma dúvida, procure um especialista, né, Diniz? Eu acho bom. É o caminho mais curto para você ter, de repente, Se a solução você quer uma do informação problema. adequada, precisa e que não tenha risco, você deve procurar qualquer especialista médico para se orientar sobre o que está lhe acontecendo. Isso, para mim, é primário. Faz a diferença. Faz muita diferença. Doutor Eduardo Ferreira Diniz, obrigado pela sua presença, foi muito bom recebê-lo aqui no programa e o convite para uma outra oportunidade. Eu que agradeço, Arivan, é sempre um prazer a gente vir aqui conversar com você e com o telespectador e sempre esclarecer alguma dúvida que porventura aconteça. Muito obrigado, um grande abraço para você. Outro para você. Muito bem, ficamos por aqui, voltamos semana que vem. A todos uma ótima semana e não esqueça de fazer o certo, porque o certo ainda é o certo. Grande abraço, semana que vem a gente volta. Até lá, tchau.